Um bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma manhã com Deus, mais um momento com Deus. E queremos nesse momento adorar esse Deus maravilhoso, glorificar esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A palavra de Deus diz que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Oremos ao Senhor. Deus, Tu és grande, Pai. Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre toda a terra, sobre os céus. Tu és Senhor, Pai. Queremos, meu Pai, nessa manhã, te render graças, te dar louvores, adorar a Ti, Senhor, da beleza da Tua santidade. Queremos, meu Pai, com a nossa vida, com todo o nosso ser, derramar perante Ti, Senhor, humildes para Te adorar, humildes para Te louvar, humildes para Te adorar, Senhor, mas também para Te pedir que abençoa o Teu povo com graça, Pai, pois Tu és grande, és Deus cheio de misericórdia. Ó Deus, abraça o Teu povo, Senhor, com as Tuas misericórdias e com a Tua graça. Alimenta-nos, ó Deus, durante esses momentos que vamos passar aprendendo da Tua palavra, nesta manhã maravilhosa que Tu fizestes. Mas também, Senhor, durante esse dia, acompanha-nos, ó Deus, com a Tua presença poderosa e maravilhosa. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para nossa edificação dessa manhã, quero ler 3 versículos da palavra de Deus, que está no Salmo de número 106. Diz a palavra do Senhor: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a sua retidão e os que praticam a justiça todo o tempo, ou em todo o tempo. Irmãos, o texto diz que Deus é bom, Deus é cheio de misericórdia, Deus é grande, tanto é que a palavra de Deus diz: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Que a palavra do Senhor nos abençoe nesta manhã e que ela seja de uma grande valia para o nosso dia, para a nossa vida espiritual. Que o Senhor nos abençoe nesse dia com a sua palavra.
toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Muito bom, mais uma vez, podermos meditar na palavra do Senhor, podermos ter esperança e confiança na soberania do nosso Deus. A palavra do Senhor fala, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Isso está lá em Provérbios capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê entendimento da sua palavra nessa manhã. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor, que está lá em João, Evangelho segundo João, no capítulo 10, estaremos lendo a partir do versículo 25 até o 29. Fala assim: Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lo disse, não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E no versículo 30 ele fala que eu e o Pai somos um. Que Deus possa estar abençoando a sua palavra e Deus possa estar nos dando entendimento. E é interessante, meus irmãos, que desde sempre um dos maiores desafios do cristão é ser como Cristo. Seja em pensamentos, seja em comportamentos, seja em atitudes ou nas mais variadas esferas da vida. Para isso, é preciso saber discernir entre os valores que pautam o sistema atual e o ensino de Cristo. Nós somos constantemente bombardeados com muitas coisas e coisas que muitas vezes não agradam ao Senhor, e o nosso contexto é um contexto dramático. Muitos chamam a nossa época atual de pós-modernidade. A gente com certeza já ouviu falar em pós-modernidade. E essa pós-modernidade se caracteriza, entre outras coisas, pela velocidade na transmissão de informações. Ela se caracteriza também pela valorização do ego, pelo hedoísmo, pelo consumismo, por um grande narcisismo, pela ausência de valores morais. Essa pós-modernidade é muito caracterizada pelo individualismo. As pessoas são individualistas, e também pela subjetividade, falta de padrões, a relatividade de todas as coisas, a relatividade da verdade. Parece que é impossível imitar a Cristo nesse contexto, não é verdade? Parece que tudo está perdido, mas não podemos negociar os padrões e os valores divinos para ceder aos nossos desejos ou muitas vezes às imposições da nossa sociedade contemporânea. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos como ser orientação do Senhor. E é interessante que ser como Cristo, meus irmãos, é uma missão. E é uma missão atemporal, ou seja, ela não está condicionada ao tempo ou ao momento. A questão que vem a nossa pauta é como cumprir essa missão de ser parecido como Cristo. Na leitura bíblica que nós fizemos agora nesse instante, na leitura bíblica de hoje, Jesus diz que as suas ovelhas, isto é, os seus discípulos, isso inclui nós, ouvem a sua voz e o seguem. A gente pode imaginar um pasto cheio de ovelhas, que ele nos chama de ovelhas. O que se ouve num pasto cheio de ovelhas? Talvez o barulho das ovelhas, possivelmente o latido de um cão, de um cachorro que cuida das ovelhas, o vento, talvez o riacho por perto.
Mas é interessante quando o pastor das ovelhas chama as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor, as ovelhas ouvem a sua voz e elas se concentram nessa voz e a seguem. Elas ouvem a voz do pastor e seguem esse pastor. E é interessante que não adianta outra pessoa chamá-las, pois elas só atendem à voz conhecida do seu pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor e elas seguem somente a voz dele. Esta imagem que Jesus usou muito, né? E a Bíblia toda usa muito essa analogia do pastor. Essa imagem é um bom exemplo de analogia da nossa vida. Se a gente olhar para o nosso lado, muitos ruídos tentam abafar a voz de Jesus. Outras vozes tentam nos atrair para caminhos errados, caminhos maus, caminhos que podem nos levar à morte e à destruição. Mas se aprendermos a reconhecer a voz de Deus, que se manifesta principalmente na Bíblia, Santa Bíblia, que é a sua palavra, não seremos enganados e também não seremos distraídos pelos ruídos do mundo, pelos ruídos que muitas vezes querem nos cercar. É só assim podemos ser como Jesus é. Só assim podemos imitar os passos de Jesus, só assim podemos seguir os passos de Jesus. É interessante que muitas vezes a gente se lembra de algumas coisas da nossa adolescência em que às vezes a gente andava com um certo amigo ou com uma certa amiga e muitas vezes às vezes a gente chegava em casa e a nossa mãe falava: olha, meu filho, você está falando exatamente como fulano. Mãe tem essa percepção, mãe tem esse sentimento. Você está andando muito junto com essa pessoa e você está falando exatamente como ele. E é interessante que é dessa forma que o apóstolo Paulo expressa esse sentimento lá em 1 Coríntios 11:1. Ele fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É a chave, é a solução. Quanto mais nós convivemos com Cristo, mais nos tornamos parecidos com Ele. Concentrar-se em Cristo e ser como Ele é uma tarefa muito árdua, muito difícil, mas é uma tarefa vital para todo cristão. Conhecer bem a Jesus é fundamental para ser um bom imitador dele. O apóstolo Paulo recomenda: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando a gente passa a ter mais tempo com Jesus, a se dedicar mais a Jesus, a gente passa a perceber melhor a voz do Supremo e bom pastor. Nós passamos a nos identificar com essa voz, nós passamos a não mais ser distraídos pelos ruídos ensurdecedores desse mundo pós-moderno que é baseado em tantas coisas desagradáveis, deixam as pessoas mais individualistas, os valores morais vão se perdendo, o consumismo, a ausência de valores cristãos, a subjetividade, a relatividade, tudo vai entrando na nossa vida e nós queremos agradar mais o mundo do que é o nosso bom pastor. Que Deus nos dê inteligência, que Deus nos dê sabedoria, para que nós possamos cada vez mais sermos imitadores de Cristo e não imitadores desse mundo mau e tenebroso que nos cerca. Que Deus nos dê essa capacidade e esse entendimento. Vamos orar ao Senhor nesse momento e pedindo a Ele que nos oriente. Pai santo e amado, Deus fiel, Deus bom, Deus justo, Deus de amor e infinita misericórdia, nos capacita, Senhor amado, a resistirmos a Deus às pressões, às tentações e às conveniências desse mundo tenebroso, desse mundo mau, desse mundo que muitas vezes trabalha para ofender a santidade do Senhor, ó Deus. Que nós, como ovelhas
como crentes, como discípulos do Senhor, estejamos atentos à voz do bom pastor, que nós possamos amar os mandamentos do Senhor, que nós possamos, ó Deus, viver uma vida digna, uma vida, ó Deus, de conformidade à palavra do Senhor. Nos capacita, ó Deus, nos ajuda, nos mostra como andar nos teus caminhos. Obrigado por tudo, Deus. Que esse dia seja um dia de paz, um dia alegre, um dia abençoado pelo Senhor. Nós oramos a Ti, confiamos as nossas vidas nas Tuas mãos neste dia e em todo sempre. Tudo isso nós fazemos no nome santo, precioso e amado do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Se o sol se põe lentamente ao findar, Mais um dia lindo em seu viver. se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama E sorrir e compreender. agradeça a Jesus pelo seu viver. Se honestamente o seu pão você ganhou, E alcançou seu alvo sem mentir. se Jesus esteve todo o tempo com você, e a sua meiga voz você ouviu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama E sorrir e compreender. agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama e sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça a Jesus pelo seu Amados irmãos, que a graça do eterno Deus vos acompanhe nesse dia e que o Senhor esteja conosco, nos guiando, para que possamos andar por caminhos planos, pelos caminhos direitos, pelos caminhos da verdade, em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a todos.